Olha só esse absurdo. Presta bem atenção nesse vídeo. Créditos pro canal do Gustavo Gaia, tá? Para piorar a situação, nós tivemos dois fatos novos. Esse saiu ontem. PGR turbina a acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem a PF bancou. Investigação mostra clara articulação golpista do final de 2022, mas alguns pontos seguem com frágil comprovação. A PGR, o Gonê, ele turbinou, olha que lindo isso aqui, ele turbinou a acusação, coisas que nem a Polícia Federal teve coragem, e olha que nós estamos falando da Polícia Gestapo, tá? Nem o que eles tiverem coragem de colocar como interpretação, o PGR foi lá e colocou. Mas aí o pior foi essa daqui que saiu hoje. PGR omitiu falas de Mauro Cid que contrastam com denúncia contra Bolsonaro. Ou seja, pincelaram as falas, a denúncia, a delação, a colaboração, o que quer que você queira chamar, do Mauro Cid, e retiraram trechos que enfraqueceriam a narrativa da acusação. Ou seja, uma fabricação de delação. Procuradoria, por outro lado, enfatizou pontos da delação do tenente-coronel que incriminam o presidente. Vamos lá. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro usa a colaboração de Mauro Cid como importante mecanismo de confirmação da trama golpista. Importante não, a coluna vertebral, tá? É o cerne dessa denúncia. Mas ao mesmo tempo em que exalta pontos que incriminam o ex-presidente, deixa de fora falas do ex-auxiliar que contrastam a acusação. A análise dos 3 últimos depoimentos dados em novembro e dezembro de 2024 por Cid, que chefiou a ajudança de ordens de Bolsonaro, mostra várias afirmações do tenente-coronel que não foram cotejados nem a título de contraditório na peça assinada pelo procurador-geral Paulo Gonê. Cara, isso aqui é um crime. Essas pessoas vão pagar por isso, gente. A justiça ainda vai chegar até eles. Desde que firmou delação em setembro de 23, Cid promoveu alguns episódios de vai e vem em suas declarações. Lembrando, 11 declarações, 11 delações, 11 colaborações, né? E durante isso nós tivemos o áudio, nós tivemos o vídeo do Alexandre de Moraes ameaçando e ele sempre mudando as suas versões. Em áudios que enviou ao interlocutor que vazaram, chegou a dizer que estava sendo pressionada, essa questão do áudio que eu estou falando. A denúncia é elaborada com base na investigação da Polícia Federal e chega a avançar em relação a algumas conclusões policiais. Ela é composta também de vários elementos de provas, como quebra de sigilo e outros depoimentos. Outros depoimentos não são provas, tá? Um dos pontos principais da denúncia é a existência do plano Punhal Verde-Amarelo, que trazia um cronograma de virada de mesa institucional, que incluiria a morte do ministro Alexandre de Moraes e da chapa presidencial eleita Lula e Geraldo Alckmin. A PGR diz na denúncia que Bolsonaro sabia do plano e autorizou. Usa para isso uma troca de mensagens entre Cid e o general Mário Fernandes, possível autor do documento. O general fala de uma conversa com Bolsonaro que teria dito que qualquer ação poderia ocorrer até 31 de dezembro. A denúncia não inclui a versão de Cid, que nos depoimentos afirma não saber se Bolsonaro sequer tomou conhecimento do documento. Eu não tenho ciência se o presidente sabia ou não do plano que foi tratado no punhal verde e amarelo, e se o general Mário levou esse plano para ele ter ciência ou não. Disse Cid em depoimento dado à PF, ou seja, eles excluíram a parte que mostra que Bolsonaro não tinha nada a ver com esse tal do plano punhal verde e amarelo. A PGR destaca a delação de Cid no ponto em que ele confirma que Moraes foi monitorado 2 vezes. Uma a pedido de militares que faziam parte do grupo operacional punhal verde e amarelo e outra a pedido do próprio ex-presidente. Mauro confirmou ainda, escreveu Paulo Goné, que quem solicitou o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só que o que a denúncia deixa de fora? Porém, que na versão de Cid, Bolsonaro pediu o monitoramento não no contexto da operação do assassinato, mas porque estaria irritado por ter recebido informação de que o ministro, seu desafeto, estaria encontrando com o vice, Hamilton Mourão. O que é verdade, Hamilton Mourão estava encontrando em segredo com Alexandre de Moraes. Outro ponto em que a denúncia colide com as falas de Cid, sem que essas sejam mencionadas, refere a 15 de dezembro de 2022, data em que a operação de assassinato de autoridades teria sido colocada em prática e abortada. A PGR destaca entre um dos militares e Cid, que estava fora de Brasília. Após a operação ser abortada, Rafael Martins de Oliveira enviou mensagem às 9h05 via aplicativo WhatsApp para Mauro César Barbosa Cid, afirmando: opa, Cid respondeu às 9h16, com vou mudar de posição.
De acordo com a denúncia, evidenciou-se que ele, Cid, recebia informações atualizadas sobre o andamento das ações. Esse vão mudar de posição, quer dizer que tá informações sobre o andamento do plano de assassinato. Só que, na verdade, cadê? O tenente-coronel assegura que estava em local de sinal difícil de telefonia celular e que não se comunicou com os membros. Na verdade, eles vão mudar de posição porque o sinal estava ruim. Esta é a denúncia que querem usar para prender Bolsonaro. Outro ponto importante da trama golpista diz respeito com uma reunião de militares em Brasília no dia 28 de novembro de 22, no contexto da colaboração, da elaboração de uma carta interna com o intuito de pressionar o comandante do Exército, Marco Antônio Freire, a aderir ao golpe. O PGR não incluiu na denúncia a versão de Cid, segundo o qual, no encontro, não se discutia nenhuma medida específica no sentido de golpe, mas se resumiu a um bate-papo de bar de militares que estavam inconformados com a derrota eleitoral. Okay. Eles pegaram um bate-papo de bar e transformaram isso numa esquematização de um plano surreal de usar o táxi, né, para não ter multa no Detran, para tomar conta e botar a Bíblia embaixo do braço. Cara, meu Deus do céu. Naquele momento, ninguém botou um plano em ação. É esse ponto que eu quero deixar claro. Ninguém chegou com um plano e botou um plano na mesa e falou: nós não vamos prender o Lula, nós vamos matar, nós vamos... Não, disse Cid em depoimento à PF 16 de novembro. 2 dias depois, diante de Moraes sob pressão de ser preso e ter a delação cancelada, mudou a versão sobre a reunião anterior na casa do general Walter Braga Neto, afirmando que ali se discutiu uma ação para a promoção do caos social que justificasse a ruptura. Ele reafirmou, porém, que não acompanhou toda a reunião e não sabe dizer o que foi planejado exatamente. Cara, esta é a coisa mais absurda que já se viu no judiciário brasileiro, e nós estamos falando de um judiciário que há muito tempo não tem nada de normal acontecendo. É só um absurdo atrás do outro. E agora nós temos esse artigo na Folha de São Paulo, dizendo que o PGR, aquele que acusa, simplesmente decidiu excluir trechos que contradizem o que eles colocaram na delação. Como pode uma denúncia dessa ser levada a sério? Eu vou te dizer, se eles usarem essa denúncia para prender qualquer pessoa, o Brasil vai virar um caos, um completo e mais absoluto caos. É o prego final no caixão. Sinceramente, quando você acha que não tem como ficar pior, e eu te garanto, do jeito que as coisas estão indo, amanhã vai ter outra bomba, pior ainda, mostrando o nível de perseguição dessa galera.